Amém? Amém? A paz do Senhor Jesus. Glória a Deus. Você que está também nos assistindo no canal da Primeira Igreja Batista da Ilha das Flores, Deus te abençoe. Deus tem uma palavra para falar contigo nessa noite. Amém? E é muito bom estarmos na casa do Senhor. É sempre um privilégio, é sempre uma alegria. E eu me sinto muito feliz de estar aqui também, poder trazer uma reflexão a respeito da palavra do Senhor. E vamos então abrir a palavra do Senhor no livro de Atos, capítulo 4. Atos 4, de 10 a 12. Diz assim a palavra do Senhor: Saibam os senhores e todo o povo de Israel que por meio do nome de Jesus Cristo Nazareno, a quem os senhores crucificaram, mas a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, este homem está aí curado diante dos senhores. Este Jesus é a pedra que vocês, construtores, rejeitaram e que se tornou a pedra angular. Não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. Amém? Vamos orar? Pai Santo, Tu és Deus e não há outro semelhante a Ti. Só o Senhor é capaz de fazer milagres. Só o Senhor é poderoso. Nós estamos aqui diante do Senhor, na Tua presença, Pai, clamando ao Senhor que venha falar aos nossos corações. Que o Senhor tão somente me use como instrumento em Tuas mãos, porque a palavra é Tua, a glória é Tua, Senhor. Tudo é para a Tua glória. Que o Senhor me use para Teu nome ser glorificado nessa noite. E fala aos nossos corações, nós queremos ouvir a Tua voz. Me usa tão somente como instrumento em Tuas mãos. Obrigado, Pai, pela Tua palavra, porque ela é viva e eficaz, ela se renova todas as vezes que a lemos. Muito obrigado em nome de Jesus. Amém. E eu trago um tema nessa noite dizendo: só Jesus salva. Fala para a pessoa que está do seu lado. Só Jesus salva. Aleluia, meu irmão. O texto diz que em nenhum outro há salvação. Não há nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Só o nome de Jesus. Nenhuma instituição religiosa é capaz de salvar o homem. Nenhuma igreja, nenhuma denominação. Nenhuma. Você pode olhar aí, a mais bonita, a maior, a que tem mais membros. Nenhuma dessas igrejas é capaz de salvar o homem. Porque a instituição ela não salva. O líder também religioso não salva. Pode ser bispo, pode ser apóstolo, pode ser padre, pode ser papa, pode ser qualquer um de qualquer religião, qualquer líder religioso, ele não salva a pessoa. Ele não tem a capacidade de salvar a pessoa. Não tem. Também a pessoa por si só, ela também não tem a capacidade de se salvar. Ninguém é capaz de salvar a si mesmo. Porque só Jesus salva. O texto é claro. Nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos, só Jesus. E nós vamos meditar um pouco a respeito disso, de que só Jesus é quem salva, meu irmão. E se você está aqui, você é salvo em Jesus. Você crê em Jesus, você é salvo. Só Jesus salva. E aí vem a primeira pergunta. Nós vamos fazer algumas perguntas e vamos tentar responder aqui, usando a palavra do Senhor. Só Jesus salva, o texto é claro em dizer, mas do que Jesus nos salva? Do que? Porque se Ele salva de alguma coisa. Não é verdade? Ele nos salva da morte espiritual. Efésios 2, versículo 5. Deu-nos vida com Cristo, quando ainda estávamos mortos em nossas transgressões. Nós estávamos mortos em nossas transgressões e Ele deu-nos vida em Jesus Cristo.
Porque todo ser humano pecou, a Bíblia diz, todos pecaram e destituídos estavam da glória de Deus. Não tinha como o homem por si só buscar a sua redenção diante de Deus. O próprio Deus fez um meio pelo qual o homem pode agora alcançar a redenção. Então nós estávamos mortos por causa das nossas transgressões, por causa dos nossos pecados. E Ele então, Ele nos deu vida em Cristo. Ele nos vivificou em Cristo. Ele também nos salva da morte eterna, da condenação eterna. Imagine viver eternamente distante de Deus. Jesus, Ele nos salva desse terrível destino. Em João 11, 25 e 26, disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim não morrerá eternamente. Você crê nisto? E Jesus faz a pergunta ainda no final: você crê nisto? Então Ele nos salva dessa morte, que é uma morte eterna, viver eternamente longe de Deus. Jesus, Ele nos salva, Ele diz: aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E quem vive e crê em mim não morrerá eternamente. E Ele também nos salva da condenação por causa dos nossos pecados. Porque os nossos pecados, eles fazem separação entre nós e o nosso Deus. Então não tem como o homem se aproximar de Deus se ele estiver vivendo uma vida de pecado. Não tem como. E como é que então ele vai se aproximar de Deus? Através de Jesus. Porque Jesus vai purificá-lo de todo o pecado. De todo o pecado. E Ele nos salva também de viver aqui uma vida infernal aqui na terra. Viver uma vida infernal aqui na terra e também no futuro, após essa vida. Ele nos salva. Ele nos salva disso tudo. E Ele nos salva também, meu irmão, de nós mesmos. Por quê? Por que você fala assim, irmão Marcelo, de nós mesmos? Porque, meu irmão, dentro de nós também há o mal. Há o mal e o bem dentro de nós. Mas quando Cristo vem, Ele aniquila a maldade que existe dentro de nós. E Ele faz com que a gente viva praticando o bem. Viva uma vida buscando o bem, buscando fazer o bem. Então Ele nos salva de nós mesmos, da nossa natureza pecaminosa, Ele transforma. E aí, a pergunta foi, do que Jesus nos salva? Agora, a segunda pergunta, como somos salvos? É uma pergunta interessante. E aí você precisa saber disso. Como que nós somos salvos? A salvação, ela é pela fé. Ela é pela fé e para quem crê. Em Efésios, capítulo 2, diz assim no versículo 8: pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Isso não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras para que ninguém se glorie, porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós as praticarmos. A salvação não vem das obras. Só que a sequência do texto diz que nós precisamos e temos que fazer as obras porque agora nós somos de Cristo. E Ele preparou as boas obras para que praticarmos, para que fossem praticadas por nós. Então o que acontece? A salvação não vem das suas obras. Você não vai fazer as obras para ser salvo, mas você é salvo e por isso você faz obras. O primeiro ponto que você precisa entender, como que nós somos salvos? Pela fé.
pela fé e também você precisa crer. A salvação é para todo aquele que crê. João 3, 16 a 18. Um texto muito conhecido. Um texto muito conhecido que diz assim: porque Deus amou tanto o mundo, que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por meio dele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Então a salvação é para quem crê, para quem acredita. Para quem acredita. Só que é muito interessante isso, porque existe uma forma de Deus nos salvar. De que forma Deus nos salva? De como é que acontece essa salvação? E aí Romanos 10, do 8 em diante, vai dizer como é que funciona isso. Romanos 10, versículo 8, diz assim: mas o que ela diz? A palavra está perto de você, está em sua boca e em seu coração. Isto é a palavra da fé que estamos proclamando. Se você confessar com a sua boca que Jesus é Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Pois com o coração você crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Como diz a Escritura, todo aquele que nele crê jamais será envergonhado. Não há diferença entre judeu e gentil, pois o mesmo Senhor é Senhor de todos e abençoa ricamente todos os que o invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aquele a quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram falar? E como ouvirão se não houver quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: como são belos os pés dos que anunciam as boas novas. Então tem um meio de Deus salvar, é através da palavra que transforma. É através da palavra, porque Jesus é quem salva, mas ele tem os métodos, ele tem o meio, e o meio é através da sua palavra. Porque como é que acontece? A pessoa vai lá, prega para alguém, fala: ó, Jesus te ama, Jesus tem um plano na tua vida. E apresenta Jesus para a pessoa, e vai com ela, vai lendo os textos da palavra, vai mostrando para ela: Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Não, ninguém vai ao Pai a não ser por Ele. Vai mostrando, ó, não tem como a pessoa ser salva através de Jesus. Vai mostrando através da sua palavra. E aí, a pessoa de fato, ela reconhece: não, realmente, eu sou pecador e eu preciso de Jesus. Aí ela vem para a igreja e levanta a mão e aceita entregar a sua vida a Jesus. Então a palavra é o método que Jesus utiliza. Mas o texto diz aqui que a pessoa precisa crer. Porque muitas pessoas, e até o povo de Israel mesmo, não creram. Aqui está falando no versículo 16, no entanto, nem todos os israelitas aceitaram as boas novas. Pois Isaías diz: Senhor, quem creu na nossa mensagem? Consequentemente, a fé vem pelo ouvir a mensagem. E a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. Aí ele pergunta: e eles não ouviram? Claro que sim. Claro que eles ouviram, mas eles não quiseram aceitar. Então o que acontece? Então a mensagem é clara. É através da palavra, dos ensinamentos de Jesus, que o homem alcança a sua salvação. Porque ele diz: com a boca se confessa, no coração crê, mas com a boca confessa. E a gente observa isso, que é a palavra que transforma o homem.
Em João 5, 24, eu lhes asseguro, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não será condenado, mas já passou da morte para a vida. Quem ouve a minha palavra e crê, já passou da morte para a vida, vai ter a vida eterna, vai ser salvo. E é através da palavra. Então, Jesus ele apresenta isso, porque a palavra ela transforma. Não tem como o homem ouvir a palavra do Senhor e aquela palavra não trazer mudança para a vida dele. Não tem como. A palavra ela nunca volta vazia. E a palavra você pode até começar ali, vai falando. Em algum momento aquela palavra vai gerar frutos. E aí Jesus vai mostrando na sua palavra como viver. Ele mostra para Nicodemos, olha Nicodemos, você é um cara bom, um cara religioso, faz tudo certinho, mas você precisa nascer de novo. Você precisa ter a sua vida mudada, transformada. Você precisa abandonar tudo que você fez até agora e a partir de agora você fazer tudo novo. Você vai nascer outra vez. Essa é a necessidade que Jesus mostra através da sua palavra. E aí ele mostra que através da palavra a pessoa vai se converter. A conversão é o sentido que você está indo. Você está indo em um caminho, você vai converter e vai voltar por outro. Ou seja, você estava no caminho errado, no caminho do pecado, no caminho do engano. E a própria palavra fala que há caminhos para o homem que parece direito, mas no final é caminho de morte. Parece até que é um caminho bom, mas aquele não é o caminho. E aí Jesus tira você daquele caminho e coloca no caminho certo, através da sua palavra, dos seus ensinamentos. É por aqui, meu filho, vai por aqui, que você vai alcançar o céu. É assim que Jesus faz. Ele converte o homem, ele converte a vida do homem. E aí essa conversão vai trazer para o homem e para a mulher uma mudança no estilo de vida. Isso aqui tem que ficar claro em nossa mente, em nosso coração. Existe essa transformação que traz uma mudança no estilo de vida. Não é apenas as vestes. Não, é o estilo de vida mesmo. Os discípulos de Jesus, eles eram conhecidos pelas pessoas. Lembra de Pedro? Disseram, tu estava com ele. Pedro, não estava não. Você era um deles sim. Porque as pessoas reconheciam os discípulos de Jesus. Porque havia diferença. Existiam os discípulos de João, existiam os discípulos dos fariseus. Você lembra daquela passagem que ele disse assim, por que os discípulos de João e os dos fariseus jejuam e os teus discípulos não? Jesus disse, por quê? Porque ainda não chegou a hora. Enquanto o noivo está aqui, ele não pode jejuar, mas vai chegar o tempo que eles vão precisar jejuar. Então havia vários discípulos, mas os discípulos de Jesus, eles eram identificados, eles pareciam com Jesus. O estilo de vida deles era semelhante ao do Mestre. E aí serve para nós, para mim e para você, como tem sido o nosso estilo de vida. E outro detalhe, ao crer em Jesus, meu irmão, eu e você, nós estamos assumindo com Ele um pacto, uma aliança. A nova aliança que Ele fez através do seu sangue. E a aliança eu estou falando de relacionamento mesmo, como um casamento. Quando você vai lá no cartório, você não assina o papel? Você e a sua esposa, você está prometendo amar e respeitar e cuidar até que a morte os separe? Só que com o Senhor Jesus é diferente. A morte não vai nos separar, vai nos unir a Ele. Mais ainda. A morte vai nos levar para o encontro com Ele. Não vai nos separar. Então o que acontece? Nós precisamos entender isso, que é um pacto, só que no casamento, todos os dois têm a responsabilidade. Ou seja, Jesus, Ele fez a parte dele. E agora nós precisamos fazer a nossa parte. Jesus veio, ensinou, mostrou para os discípulos como fazer, ensinou vários ensinamentos para a vida, ensinou como viver neste mundo,
como fazer a diferença nesse mundo, foi para o céu, ainda está preparando morada para nós, prometeu que vai voltar e vai voltar, mas ele deixou a parte que é nossa, nós precisamos fazer, que é pregar essa palavra e anunciar pelo mundo que só Jesus Cristo salva. Essa é a nossa parte. Outra coisa também, quando nós cremos, a partir desse momento nós vivemos em novidade de vida. O apóstolo Paulo é um exemplo disso. Ele era o perseguidor do Evangelho. A partir do momento que ele se converte, ele começa a pregar e anunciar Jesus. Começa a pregar aquele que ele perseguia, agora ele está pregando a favor. A vida dele foi mudada totalmente. E ele mesmo vai dizer que quem está em Cristo é nova criatura. E nós precisamos entender isso. Nós vivemos uma novidade de vida. As coisas velhas não combinam mais conosco. Se passaram, tudo se fez novo na nossa vida agora. Porque nós somos de Jesus, nós cremos nele. Outra coisa também é que nós, quando cremos, nós somos selados pelo Espírito Santo. O Espírito Santo vem habitar em nós. E é Ele que vai nos orientar. Ele vai nos ensinar todas as coisas. Ele que vai nos alertar. Ó, isso aí não. Isso não combina mais com você. O Espírito Santo sempre fala conosco. Ele sempre nos orienta. E outra coisa que é fundamental também. Quando nós cremos e entregamos nossa vida a Jesus, os nossos pecados são perdoados. O Senhor não tem mais lembrança dos nossos pecados. Não importa o pecado que você cometeu, que eu cometi. Não importa a gravidade, não importa qual foi. Tudo é apagado. O Senhor lança no mar do esquecimento e coloca: você está perdoado. Você está perdoado. Ele não fica lembrando depois: você fez isso naquela época. Não, ele esquece. Ele quer ver o que você vai, a partir de agora, que crê nele, você vai fazer daqui para frente. Uma nova vida, uma vida mudada e transformada. Outra pergunta que nós sempre estamos fazendo: para que nós somos salvos? Porque já vimos que ele nos salva, como ele nos salva, a forma que ele nos salva, mas ele tem um propósito. Para que ele nos salva? Será que é para vir só nos dias de culto, para aqui ficar prestando culto? Eu acho que é muito mais do que isso. Ele nos salva, meus irmãos, para mudarmos o mundo. Sabia disso? Porque os salvos aprendem com Jesus o Evangelho. E eles começam a praticar o Evangelho. Eles começam a colocar em prática aquilo que aprenderam com Jesus. E tudo o que eles aprenderam, eles começam a praticar como um bom discípulo. Imagina, meu irmão, o mundo aí fora, imagina, com milhares de pessoas imitando Jesus. Como que seria esse mundo? Se de fato as pessoas estivessem imitando Jesus como Jesus deseja. Vivendo a vontade de Deus, amando, cuidando, fazendo bem para as outras pessoas. Imagine como isso impactaria o mundo. O objetivo de Jesus era esse, salvar, e por isso que ele disse: vão e façam discípulos de todas as nações, porque em todas as nações precisam ter pessoas lá me imitando, fazendo a diferença naquele lugar. E nós precisamos entender isso, porque isso é sério. Nós somos salvos, cremos em Jesus, mas nós temos uma responsabilidade também. Enquanto vivemos aqui na terra, nós temos uma responsabilidade. Porque Ele nos salvou? Simplesmente porque Ele nos amou. Por que Ele nos salvou? Porque Ele nos amou. Ele nos amou primeiro. Porque Ele é um Deus tão rico em graça e misericórdia. Porque o homem não merecia ser salvo. O homem peca todos os dias, todo instante, todo momento. Mas a graça de Deus se derramou sobre nós.
e tem se derramado todos os dias. E a graça é isso, é um favor imerecido. Nós não merecíamos ser salvos, mas Deus assim quis. Por amor. Por amor. E nós precisamos retribuir esse amor, amando uns aos outros, amando pessoas. Nós vamos estar amando ao Senhor. Sou salvo, e agora? Sou salvo, e agora? Agora eu preciso gerar frutos. Agora os frutos do Espírito Santo precisam estar evidentes em minha vida. Porque eu sou um salvo. Porque eu estou salvo em Jesus, eu sou salvo. Então os frutos do Espírito precisam estar evidentes. Ir para a igreja, ler a Bíblia, orar, isso aí é o básico. E tem muita gente que não faz nem o básico. Infelizmente. Isso é só o básico. É como se fosse um ritual, né, religioso. Só que os salvos, meus irmãos, eles precisam fazer diferença. Eles precisam ser diferentes. Os salvos precisam ser diferentes dos não salvos. Porque aí, quando a pessoa que está lá, que não é salva, olha e vê a diferença, ela vai dizer, eu quero ser igual àquela pessoa ali. Então você precisa ser diferente para fazer a diferença. Se você se tornou um cristão, meu irmão, e essa mudança na tua vida, essa crença sua, você dizer que é um cristão, se isso não trouxe nada de bom para as pessoas do seu convívio, algo está errado. Algo está errado. Você não está fazendo a diferença. Você não está sendo sal, você não está sendo a luz para a vida daquela pessoa. E quando eu falo aqui, não é apenas os nossos familiares, é os vizinhos, é os colegas de trabalho. Todos precisam ver a diferença e precisam ser impactados, porque você é um salvo. E por fim, para quem é a salvação? Para todos. O desejo de Deus é salvar a todos os homens. Deus amou o mundo de tal maneira que deu, que doou, que entregou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ele quer te salvar. Você que ainda não teve esse encontro com Jesus, Ele quer trazer essa mudança para a sua vida. Ele quer perdoar os teus pecados. Ele quer te ajudar a superar os traumas e as dores da tua alma. Ele quer preencher o vazio que existe. Porque as pessoas muitas vezes vão para alguns lugares tentando preencher o vazio, mas não conseguem. Até se divertem lá, mas continua o vazio dentro de si. Só Jesus pode preencher esse vazio. E Ele quer te ajudar. Ele quer devolver a alegria para a sua vida. E no final, Ele quer te levar para morar com Ele no céu. Esse é o fechamento da salvação. Ele te salva aqui para viver uma vida aqui na presença dEle. Mas o objetivo maior é te levar para morar eternamente com Ele no céu. Então que Cristo te abençoe e que você possa de fato crer nele, de fato honrar o compromisso que você fez com Ele, de fato dizer, Senhor, não, o Senhor me salvou e eu preciso viver na tua dependência, eu preciso te servir com todo o meu ser, com toda a minha alma, com todo o meu coração. Porque é isso que Jesus deseja de mim e de você. E só lembrando, anuncie por onde você passar, que só Jesus Cristo salva. Amém? Amém. Que Cristo nos abençoe,
e aplique essas palavras em nossos corações. Vamos orar mais uma vez? Pai Santo, o Senhor é Deus e não há outro. O Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais, além daquilo que pedimos ou pensamos, conforme o poder que em nós opera. A Tua palavra diz que um dia para o Senhor é como 1000 anos, 1000 anos como um dia. Que o nosso tempo não é o tempo do Senhor. Diz que os nossos pensamentos não são os Teus pensamentos, Pai. Porque o Senhor sempre vê além, sempre está à nossa frente, sempre sabe de todas as coisas antes de acontecer e tudo Tu podes, Pai. O Senhor tem poder. Nós queremos Te apresentar as nossas vidas nessa noite em Tuas mãos e dizer, Senhor, tem misericórdia de nós, porque reconhecemos que somos imperfeitos. Reconhecemos que ainda temos falhado. Reconhecemos que ainda temos feito pouco comparado ao que o Senhor já fez por nós. Mas nós queremos nos entregar nessa noite, Senhor. Nós queremos nos entregar a nossa vida para Ti, Senhor, para o Teu serviço. E queremos dizer, Senhor, nós queremos nos dedicar ainda mais. Nós queremos fazer, já temos feito, mas nós queremos fazer ainda mais, Senhor, para o Teu nome ser glorificado neste lugar. Muito obrigado, Deus, por essa noite, por tudo que já aconteceu aqui. E muito obrigado pela salvação que o Senhor nos dá de graça. Muito obrigado, Pai, pelo Teu amor, pelo Teu cuidado, pela Tua proteção. Muito obrigado pela Tua misericórdia, que tem se renovado todas as manhãs sobre as nossas vidas. Muito obrigado por cada vida aqui. Que o Senhor abençoe, nos leve para os nossos lares em paz, guarda as nossas vidas. Em nome de Jesus que oramos. Amém, Senhor.